Oh Espírito Santo. Liai nanayon de leivio haivia suyo de cai beriberi oloyon da lamandas. Nós reconhecemos, Senhor, o teu senhorio nesse lugar. A tua vontade, Senhor, o teu querer. Oh Deus, obrigado porque o Senhor está gerando uma estrutura, Senhor, nesse lugar. Obrigado, Senhor, por eles terem entendido, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eles entenderam, Senhor, e eles não têm pressa mais, Deus. Oh Deus, Tu estás nesse lugar, Senhor. Tu estás nesse lugar, Senhor. Nanolon de candala e uma vasson de candala masei. Ende condom vendala massonderio liona la masso. Ende condolo maia mavasson de condoro la malayon tenai. Conde via havason de conderi vingindo. Halachon chica manda vasson de coloia maia vasson de. Amavi conderi biri la vasson de calama vai. Céus abertos, querido. Céus abertos. Meu Deus. Meu Deus. Que a unção que estava sobre a vida de Asaf, ela repouse sobre esse lugar, fazendo os sacerdotes ir ao chão. Os reis se prostrarem e os homens caírem diante da tua cavode, diante da tua glória. Que o que se avode, que o trono de glória esteja se manifestando, Senhor, nesse lugar. Trazendo o teu peso de glória, trazendo o teu peso de glória, trazendo o teu peso de glória. Meu Deus. Aleluia. Deus está gerando um povo com estrutura. Deus está gerando um povo forte. É por isso que as coisas demoram. É por isso que não acontece assim da noite para o dia. Deus, quando Ele muda o ministério de Elias do fogo para a água, no fogo Elias clamava uma oração de 20 segundos, de 39 palavras, o fogo descia, consumia o holocausto. Mas quando Deus muda o ministério do fogo para a água, as coisas demoram mais. Tem que subir no monte, tem que descer, tem que colocar a cabeça entre os joelhos, e ainda tem que olhar para o seu moço e pedir para ele procurar um sinal de chuva. Então as coisas começam a demorar. Mas também, queridos, não é mais fogo descendo sobre um altar, e sim uma chuva caindo sobre uma nação. Por esses dias, Deus quer desse ministério águas, chuvas, chuvas. É por isso que demora. É por isso que não acontece como a gente quer. É por isso que a gente tem que identificar aqueles que vão olhar os sinais e eles vão sinalizar um sinal. E quando eles sinalizam, eles dizem, olha, mas ele diz assim, mas olha, é muito pequeno. Eu vejo no horizonte um sinal de uma nuvem do tamanho da mão do homem. Para quem está no monte e que entende essa mudança ministerial, ele diz ao moço, desce, corre a Acabe e avisa que eu estou ouvindo um ruído de abundante chuva. Não é os céus ficarem negros, é uma nuvem do tamanho da mão do homem. Por quê? Porque quem está nessa transição ministerial, do fogo para a água, começa a identificar as coisas pequenas.
Começar a olhar e dizer, não, é um sinal, isso aqui é Deus que está falando para a gente fazer isso. Aí os outros vão dizer, não, meu filho, não espera. Não, Deus já sinalizou. Escute. Não é tempo de fogo em um altar. É tempo de uma chuva espiritual sobre garanhuns. Não é tempo, querido, de verdade. Não adianta Deus arder em um altar quando o tempo é de seca. O fogo no altar só sinaliza que Deus recebeu o sacrifício. Agora o profeta se humilhando no monte, clamando a Deus por um avivamento, por algo que aconteça que não alcance mais um altar, mas que alcance, não é nenhuma nação, é a terra. Diga para a pessoa do seu lado, eu estou ouvindo. Não, melhor, talvez você não esteja ouvindo, né? Diga assim para a pessoa do seu lado, diga assim, você precisa ouvir um ruído de abundante chuva. Chuva. Deus vai trazer as coisas. Deus vai fazer algo diferente. Ministrar no terceiro dia de uma conferência, no nível das pessoas que eu sei que passaram por aqui, me traz dois sentimentos. O primeiro, de grande e terrível responsabilidade. E o segundo, uma liberdade de pregar. Sabe por quê? Porque eu sei que esse tema foi muito bem abordado. Agora, uma coisa é certa, querido. Vocês passaram um ano lançando fundamentos. Diga comigo, um ano lançando fundamentos. Querido, isso só pode ser direção de Deus. Depois do fundamento, depois da base, depois dos alicerces estarem prontos, a construção, a edificação, com certeza, ela será mais rápida do que você imagina. Os inimigos de Israel derrubaram os muros. Neemias conseguiu restaurar os muros de Jerusalém em 52 dias. Por que tão rápido? Porque os alicerces estavam intactos. Os alicerces estavam prontos. Ei, vocês passaram um ano trabalhando isso. Então é chegado o tempo de Deus começar a fazer algo diferente. Olha, escuta o conselho, prepara logo esse odre, prepara logo, aleluia, porque Deus vai trazer um vinho novo, Deus vai trazer uma alegria nova. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão preparados? Estão prontos? Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Essa palavra tem ardido no meu coração há tempos. Pelo menos quase um mês e meio que essa palavra arde todos os dias no meu coração. Para o tipo de construção que Deus quer que vocês edifiquem, vocês precisam ser valentes. Vocês precisam saber quem vocês são, no corpo de Deus. Vocês precisam de verdade entender que papel você tem nessa obra de edificação de uma casa. Quem está aqui, diga amém. Versículo 11. Aleluia. Amém? Versículo 11 diz assim a palavra do Senhor. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Diga comigo, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Diga para a pessoa do lado, diga assim para ela, não são os que estavam perdidos. Diga, é o que estava perdido. Há uma enorme diferença sobre isso, em nome de Jesus. Eu queria pedir de oferta para vocês, eu não cobro para pregar, nunca cobrei, nunca vou cobrar.
Mas eu peço de oferta nessa noite a sua atenção, porque eu acredito que essa palavra vai provocar em você alguma reação, vai provocar em você talvez alguma indignação, vai provocar em você algo que você vai olhar para você, conferir com base na palavra, e eu tenho certeza que essa palavra vai causar algum tipo de mudança no seu coração, no comportamento da igreja, porque eu acredito no poder da palavra do Senhor. Amém, igreja? Vamos compreender um pouco esse texto. A Bíblia está dizendo, eu sei que esse texto é bem conhecido de todos nós, você já ouviu com certeza ministrações, você sabe da existência desse texto. Não é aquele texto que fica meio que escondido entre as escrituras e de repente a gente descobre. É um texto que foi muito falado. É um texto que com certeza você já leu ele algumas vezes, talvez esteja até marcado na sua Bíblia. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio salvar o perdido, ou que estava, perdido. E nós precisamos olhar para esse texto. Eu sei que como ele foi muito pregado, a gente já tem uma ideia que o Filho do Homem veio salvar a pessoa que estava perdida ou as pessoas que estavam perdidas, mas esse texto não está falando disso. Esse texto não tem nada a ver com pessoas, a gente pode aplicar assim, mas não tem nada a ver com pessoas que estão se perdendo. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E esse o que estava perdido, nós precisamos entender que dimensão o Senhor está falando. Que dimensão Jesus começou a falar, pregar acerca disso, falando do seu papel, daquilo que ele veio fazer sobre a terra, de uma das coisas que com certeza ele foi vocacionado pelo Pai para estar realizando aqui na terra. Quem está começando a entender, diga amém. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos, se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu não sou de estar pedindo para estar abrindo a Bíblia assim não, mas se faz necessário nessa noite. Então vamos conferir. Olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 4. Versículo 5, diz assim a palavra: E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Diga comigo: a autoridade e a glória dos reinos foi entregue ao diabo. Fala mais forte, diga: foi entregue ao diabo. Olha o que ele diz: e eu a dou a quem eu quiser. Olha que coisa. Pastor, mas ele não é o pai da mentira, mas ele aqui não está mentindo. Não se iluda. Não vai naquela ideia que Jesus mentiu para os... que o diabo mentiu para Jesus, porque ele é o pai da mentira, porque ele é pobre, ele não tem nada. Querido, ele sabia o que estava oferecendo. Ele sabia que toda esta autoridade foi entregue a ele. Aonde, pastor? No jardim do Éden. Quando Adão peca, quando Adão consuma o fruto do pecado, esta autoridade que estava sobre a vida de Adão foi entregue para o diabo. Só que a Bíblia diz que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Foi entregue. Foi entregue, pelo menos nós entendemos pela palavra, que foi entregue a chave, a autoridade dos 3 reinos. O reino marinho, o reino vegetal e o reino animal. Porque o reino mineral Deus não entregou ao homem. Por quê? Porque lá na frente Deus vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro. Deus não entregou a chave desse reino, mas esses outros 3 reinos Ele entregou a Adão. E Adão entregou, quando ele pecou, ele abriu mão dessa autoridade, e essa autoridade passou a ser de Lúcifer, do diabo, porque agora ele está dizendo a Jesus: olha, eu tenho essa autoridade que foi me entregue, e eu dou desta autoridade a quem eu quiser.
elevou Jesus a uma dimensão diferente, porque não foi um monte. Não fica achando que foi um monte, porque não existe um monte na terra que dá para ver todos os reinos, que dá para ver a glória. Ele mudou a dimensão. E agora ele vai oferecer a Jesus a autoridade que estava sobre ele. Mas escuta bem isso. Jesus de qualquer forma iria alcançar essa autoridade. Só que ele não iria usar a metodologia do diabo. Ele preferiu a cruz. Ele preferiu o preço que ele veio pagar. O diabo sabia, querido, com quem estava mexendo. Escuta isso. O diabo sabia, e o diabo vai oferecer aquilo que já ele iria conquistar. O diabo vai oferecer antes do tempo. Eu conheço muita gente que, se receber uma proposta de alcançar aquilo que você ainda não está preparado para alcançar, você vai dizer: eu quero, eu pego. Mas deixa eu te dizer uma coisa: espera o tempo de Deus se manifestar sobre a sua vida. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, mas ele escolheu a metodologia de Deus, ele escolheu a forma que Deus escolheu para a vida dele, e ele se submeteu à vontade do Pai. Eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, escolha a metodologia de Deus, escolha demorar se necessário for, não ultrapasse, não coloque, como a gente diz, nós nordestinos, não coloque o carro na frente dos bois. Espera o tempo de Deus, espera. Jesus disse: não, eu não aceito. E olha a proposta: se tu tão somente prostrar e me adorar, eu te entrego. Você não vai precisar pagar um alto preço, eu te dou. Jesus disse: não. Querido, você não pode impedir de ouvir propostas do diabo, mas você pode dar a resposta certa para ele. Está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás. E o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Diga comigo: um evangelho precisa ser anunciado. Está fraco? Diga comigo: o evangelho precisa ser anunciado. O evangelho não é uma sugestão, como muitos pastores fizeram do evangelho uma sugestão. Nós pastores, às vezes estamos fazendo do evangelho uma sugestão. Ah, você não quer aceitar Jesus, não? Ah, Jesus gosta tanto de você, você não quer aceitar Jesus, não? Ah, ele vai ficar tão feliz se você levantar a mãozinha e aceitar ele. A gente está fazendo do evangelho, do anúncio, uma sugestão. A partir de hoje, querido, Deus vai mudar a tua forma de pregar. Porque o evangelho é um anúncio de boas novas. Você não está sabendo, não, o que? Ele venceu, aleluia, lá na cruz ele venceu, e você precisa se submeter à vontade do Senhor, amém? Não é você dizendo, eu vou aceitar Jesus e viver do meu jeito. Você precisa se submeter às regras dele, você precisa se submeter à vontade dele. Não é os teus desejos, é a vontade dele. Pelo contrário, você tem que abrir mão dos seus desejos pela vontade de Deus, e assim você vai alcançar a autoridade dada por ele. Amém? Deixa eu te explicar uma coisa para você entender. A palavra evangelho não vem de Jesus. Jesus não foi a primeira pessoa que falou do evangelho, que falou a palavra evangelho. A palavra evangelho, na realidade, ela vem 31 anos antes de Cristo. A história vai dizer que Júlio César, que não é este, ele foi assassinado antes de sentar no trono. E Otaviano, filho de criação de Júlio César, ele olhou e se juntou com Marco Antônio e foi vingar a morte do pai. E foi tentar colocar por estrado dos seus pés a morte do seu pai.
E a história vai dizer que eles conseguiram. Só que agora Otaviano vai começar a degladiar-se com Marco Antônio. Pelo quê? Pelo poder. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Você vai entender. No dia 2 de setembro, 31 anos antes de Cristo, houve a maior vitória do Império Romano. Otaviano venceu em uma batalha naval. Ele venceu os barcos de Marco Antônio. E um evangelho foi anunciado. Começou todo mundo comentando. Ele mandou uma boa nova. Uma boa nova. E a boa nova era o seguinte: Otaviano venceu. E ele está levantando um poderoso exército para totalizar a vitória que ele conquistou. Escuta isso. Aí surgiu um anúncio, o evangelho. E todo mundo se interessava e perguntava: que evangelho é esse? Você não está sabendo? O rei venceu. E ele está levantando um exército. Sabe qual é o problema da igreja? Que a igreja está... Nós somos igreja e a nossa expectativa é esperar que Jesus venha. E nós não estamos fazendo nada, às vezes, para que o Senhor se manifeste, porque nós oramos: venha o teu reino. Então o evangelho, a primeira vez que aparece o nome evangelho na história, é por causa disso. Aí Jesus vem também falar de um evangelho, de uma boa nova, porque ele venceu na cruz do Calvário. E ele venceu, querido, e ele está levantando um exército. Faz 2000 anos que ele está levantando um exército sobre a terra. Você precisa e eu preciso, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Não é aceitar Jesus e viver como quer. Não é aceitar Jesus e ficar dizendo Maranata, Maranata. É você se levantar, querido, como igreja do Senhor. Você se levantar como um exército do Senhor. Porque você precisa complementar essa vitória que ele conquistou na cruz do Calvário. Nós precisamos, querido, invadir os espaços. A Bíblia fala sobre isso no texto que nós lemos. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra este exército que chama-se Igreja do Senhor. Você precisa ser levantado, você precisa se posicionar naquilo que Deus te chamou para fazer. Para, meu irmão, de ser vítima do sistema. Deus quer te levantar para que você seja canal de bênção em uma geração. Pergunta para a pessoa do lado: você não está sabendo ainda? O rei venceu. Você não quer receber Jesus, não? A mensagem não é só essa. Você não sabe ainda que ele venceu. E outra coisa, irmão. Você vai chegar para alguém e vai dizer assim: se submete à vontade de Deus. Aí sempre tem alguém que vai dizer assim: não é o tempo, não é agora. Passa adiante, meu irmão. Agora, uma coisa é certa: é melhor que se submeta agora, porque de qualquer forma, um dia você vai se submeter. Romanos 14:11 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Então é melhor você se submeter agora. É melhor você dizer sim agora. É melhor você se humilhar agora e entrar nesse exército e entrar nesse grande plano que Deus tem para com essa terra. E nós precisamos entender que se nós não nos submetermos agora, um dia nós teremos que nos submeter. Eu prefiro agora, não sei você, querido, eu prefiro dizer sim agora. Eu preciso renunciar aos meus desejos pela vontade de Deus agora. É melhor agora do que diante do tribunal de Cristo. Você precisa refazer o seu caminho de pregar o evangelho. Para de transformar um anúncio em uma sugestão. Como se Jesus fosse mercadoria de terceira que a gente fica oferecendo ele. Quem tem que se submeter sou eu e você. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo: o Filho do Homem veio salvar o que estava. Amém. Abre sua Bíblia para a gente
Último texto, talvez, de hoje. Mateus capítulo 10, versículo 16. Redobre sua atenção, por gentileza. Essa palavra, ela tem ardido no meu coração. Eu só dei uma trabalhada para a gente chegar nesse versículo. Quem acredita que Jesus é o pastor dos pastores? Quem acredita que Jesus é o modelo a ser seguido como pastor? Quem tem ele como seu pastor também? Está fraco? Quem tem ele como seu pastor? Antes de você ler o texto, sabe qual é o problema? Vou falar de mim, não vou falar dos demais pastores, não. Sabe qual é o meu problema? É que eu quero livrar o meu rebanho dos lobos. Sabe qual é o meu problema? É que quando eu sei que ali tem um lobo, eu me atravesso na frente, saio arranhado da batalha. Mas Jesus, como pastor, agia diferente. Que tipo de pastor é este? Que a Bíblia vai dizer que ele envia as suas ovelhas aos lobos. Imagina o que é você ser pastor e você dizer assim: olha, eu envio as minhas ovelhas para os lobos. Por quê? Porque parece que a nossa mentalidade de pastor, a gente trabalha para não perder ninguém para outra igreja. A gente fica querendo, imagina se a gente está preocupado em alguém se desviar. Será que nós estamos preparando essas pessoas para encarar os lobos? Eu tenho uma palavra para essa igreja. Será que nós estamos de verdade preparando emocionalmente, espiritualmente? E eu sei que essa igreja trabalha muito isso, tem vários cursos, tem várias coisas de liderança. Mas escuta bem isso. Às vezes nós pastores estamos sofrendo com medo que as pessoas saiam e vá para outra igreja. E essa não pode ser, querido, a nossa preocupação. Se você não quer contribuir, é melhor você sair logo mesmo. Sabe, é melhor você parar de dar dor de cabeça. Por quê? Esses dias alguém me disse assim: pastor, olha, eu preciso que o senhor venha aqui porque tem um problema aqui na minha casa. A minha mulher, sabe o que foi que eu disse para ele? Resolva! A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á com a sua esposa. Aí o que é que eles fazem agora? Eles transferem essa responsabilidade para a paternidade do pastor. Ele saiu da casa do pai biológico e não consegue sair da casa do pai espiritual. Uma briguinha: ô pastor, vem aqui em casa. Para com isso, você é sacerdote, aprenda a resolver as suas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode prestar do pastor, coloque a mão nas minhas palavras, mas eu estou pregando para uma igreja madura na palavra. Eu estou pregando em um lugar que eu sei que eu posso falar essas coisas, porque nem todos suportam. E Deus sabe que vocês querem edificar uma casa, e para edificar essa casa, vocês têm que ter estrutura para isso, encarar o peso. A gente esquece Gálatas 6,6. Lembre daqueles que guiam vocês na palavra. E compartilha com eles coisas boas. Mas não. Teve uma briguinha em casa? Liga para o pastor, ele vem e resolve. Que tipo de homem você é? Eu vim hoje aqui para uma reunião dos batatas e não dos bananas. Deus está resgatando esse sacerdócio. Aplaude a Jesus, irmão, com força, com coragem, com júbilo. Aí são os casais, sabe, que não aprendem a resolver seus problemas. Querido, nós pastores, eu não sei o pastor Júlio, mas nós pastores somos ensinados da pior maneira possível de resolver seus problemas, porque nós não podemos abrir para muita gente. Então, se você saiu da casa do seu pai
Saia da casa dos seus pastores também, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quer ligar para o teu pastor? Liga para chamar ele também para comer uma carninha, para dizer, olha pastor, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Amém ou não amém? Ô pastor, meu pai, ele está assim, assim, assim. Resolve. Vai orar. Era a hora de você dizer amém. Talvez eu nem volte mais aqui. Volta mais não. Querido, isso que eu estou pregando é muito sério. Porque nós queremos edificar uma casa. E você é parte desse tijolo, segundo o texto que vocês escolheram. Esse tijolo é composto por pessoas. E pessoas, querido, depende de relacionamento, sim ou não? Aí nós pastores estamos querendo resolver tudo do nosso rebanho. A nossa postura de pastor precisa mudar também. O povo fica lá no grupo da igreja, olhando a programação da igreja, escolhendo que programação vir. Que tipo de ovelha você é? Você tem estrutura de encarar o lobo? Os lobos? Você tem estrutura de olhar assim e dizer, pode vir. Me lança, pastor, naquela alcateia, porque eu quero voltar liderando ela. Mas você é ovelha, sim. Eu sou ovelha por dentro, mas ligeiro como uma serpente por fora. Chega de frouxidão. Chega de dependência. Chega de dar uma de vítima. Diga para o irmão do seu lado, você não é vítima. Amém? Diga um evangelho. Diga um evangelho. Precisa ser anunciado. Cadê a igreja? É isso mesmo, pastora. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como a serpente, como as serpentes, e simples como as pombas. Quem são os lobos? Quem são os lobos? Os lobos são... o lobo é o diabo. O lobo é as pessoas que não gostam de mim. Meu irmão, você tem que aprender a ler a Bíblia direito. Perdão que hoje eu estou meio invocado. Eu não sou assim, eu estou até me estranhando. Deve ser porque hoje é a sexta ministração, eu já não aguento mais. E deve ser isso. Então vai perdoando, vai botando a mão nas minhas palavras. Mas escuta, porque eu tenho algo para vocês aqui. Da parte de Deus. Quem são os lobos? Está com a Bíblia aberta ainda? Versículo 11. Jesus falou antes quem eram os lobos. Escuta, porque isso aqui vai mudar a história dessa igreja aqui. Olha o versículo 11, o que é que diz o versículo 11? E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. Olha para cá. A palavra digno aqui, no grego que foi escrito, não no hebraico que Jesus falava, mas no grego que foi escrito, quer dizer pesados. Pesados. Você não está entendendo ainda. O que é que Jesus está dizendo? Vocês precisam procurar na cidade de vocês quem são as pessoas influentes dela. Não é procurar o Zequinha da bodega. Parece, irmão, que Jesus, mas é isso que ele está falando. Procura saber quem tem influência na cidade. Vai até ele e anuncia o meu evangelho. Se ele aceitar, fica na casa dele. Por quê? Porque chegou o tempo dessa igreja começar a alcançar pessoas de um nível de influência tão grande,
que as pessoas vão procurar o pastor para dizer assim: pastor, qual o teu segredo? Por que que lá tem tanto empresário? Por que que lá tem tanto juiz? Por que que lá tem tantas pessoas que exercem autoridade sobre o governo de Garanhuns? Ei, Deus vai começar, querido, a te dar pessoas influentes. Quem está entendendo, diga amém. Chegou a hora de nós entrarmos nos gabinetes, chegou a hora da gente começar a ir, e não é ir para pedir, é ir para anunciar, é ir para dizer: eu tenho uma mensagem para vocês, eu tenho uma palavra para vocês. Ei, chegou a hora da gente alcançar pessoas pesadas de autoridade, homens e mulheres que tem influência no governo, que tem influência em Garanhuns. Será que a igreja Ebenezer está entendendo o que Deus está falando com ela nessa noite? Agora, por favor, eu tenho que falar isso porque isso vai acontecer aqui. Por favor, anote o dia de hoje, coloque a data. Por quê? Porque você vai precisar lembrar dessa palavra. Quando isso acontecer, não vai você como... É porque você é ovelhinha ainda. Ovelhinha cheia de lãzinha, com aquela carinha de... lindinha, fofinha. Aí eu olho para você, chega a dar vontade de dizer: o bichinho. Hoje você vai sair dessa igreja por fora, sendo aquilo que o ambiente exige que você seja. Como é que nós vamos influenciar Garanhuns? Sendo o primeiro nas áreas que Deus nos levantou. Se é advogado, tem que ser o número 1. Como é que nós vamos influenciar? Se é um médico, tem que ser o número 1. Se é lá na faculdade, não é para sentar entre a galera, não. É para sentar na frente, comer tudo, porque você precisa ganhar aquele professor. Você precisa ter influência. A Bíblia diz que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Não é tempo de você trancar a faculdade, é tempo de você terminar e aprender a concluir as coisas da sua vida. Nada de deixar as coisas pela metade. Você é a igreja, você é a esposa do Cordeiro, amém? É porque a igreja brasileira se relaciona com Deus como se ele fosse o noivo, e não existe isso na Bíblia. Nós somos já a esposa, estamos desposados, estamos separados, melhor dizendo. Já temos um compromisso, uma aliança. Eu não preciso abrir a Bíblia para ensinar isso, pelo amor de Deus. Você precisa ser o número 1. Quem está entendendo? Chega de ser vítima. Ô pastor, o meu professor está me perseguindo. Resolve isso. E essas coisas não se resolvem com oração, não, irmão. Aí eu vou orar por ele, vou falar em língua lá na sala. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que sentar na frente. Você tem que encarar aquele lobo nos olhos, porque você vai prevalecer contra ele. Diga comigo: pessoas de influência. Deixa eu fechar o pensamento. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque depois você não vai dizer: o pastor Júlio César e a pastora Aline agora só visita fulano que tem dinheiro. Os pastores só vão atrás agora de fulano que tem influência. Olha as fotos, só quer saber. Então, o que é que Deus está fazendo? Está preparando a igreja para esse ambiente. Para que quando isso acontecer, você lembre: Deus nos prometeu que nós iríamos ganhar essas pessoas para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Posso continuar? Diga comigo: eu serei por dentro ovelha. A palavra aqui relacionada à ovelha, ser de humildes, em outras traduções é outras palavras, está dizendo assim: seja sem mistura, seja puro. Por dentro e por fora, seja aquilo que o ambiente exigir que você seja.
Se o ambiente exigir que você seja um leão, não fica dando uma de gatinho, seja leão. Se o ambiente exigir que você seja igual uma leoa parida, seja uma leoa parida. Aí a esposa chega assim e diz assim: ô pastor, eu estou desconfiado com meu marido, está me traindo, pastor. E o que é que eu faço? Seja uma leoa na cama. Cansa ele. Quando ele for saindo todo cheiroso, você chama ele e diz assim: não, primeiro você vai me saciar. Quem está aqui ainda? Tem atitude. É. Aí a gente chega: ô pastor, só ora por mim. Você está fazendo o quê, minha irmã? Reage, faz alguma coisa. Cata ele pelo colarinho, dá um cheiro nele, faz alguma coisa. Não deixa ele sair. Quem está entendendo? Agora você fica dando uma de vítima, com carinha de gatinho de Shrek. Vai matar o velho. É. Uhul! Aleluia! Aleluia! Estão entendendo a mensagem? Ai, por essa eu não esperava. Você precisa, querido, parar de verdade de querer que as pessoas assumam o seu papel, te tirando da responsabilidade de uma decisão. Por quê? Porque você precisa ser uma igreja que anuncia. Que tipo de evangelho você está anunciando? Como as pessoas te veem no ambiente de trabalho? Todo desarrumado, todo esculhambado, todo... Não, meu irmão, muda isso. Você agora vai ter uma postura diferente, porque Deus está preparando vocês para enviar aos lobos. E nós, pastores, nós temos que deixar um pouquinho eles se arranharem na batalha. Dói. Porque eu mesmo, só Jesus. Eu entro mesmo, eu brigo, eu brigava. Porque depois dessa direção que o Senhor me deu, eu estou trabalhando um rebanho forte. Porque eu quero ver pessoas do meu rebanho entre os lobos e alguém chegar comentando: pastor, eu vi fulano em tal lugar. Eu enviei ele para lá. Por quê? Porque lá tem pessoas influentes que a gente precisa ganhá-los. Quem está entendendo, diga amém. Querido, não é uma igreja grande. Não é uma maioria. É uma minoria influente. Que muda o governo de uma cidade. Garanhuns precisa conhecer o governo de Deus. Que venha o teu reino. Amém ou não amém? Que venha o teu reino. Tua glória e o teu poder. Através de quem? De você. Eu vou ler um texto aqui. Vocês vão ter uma ideia diferente do que é um lobo. Primeiro eu provei para você que o lobo da cidade são quem? Pessoas influentes. Quem aqui conhece pessoas influentes nessa cidade? Levante a mão, por favor. Quem conhece, tem acesso a essas pessoas? Levante a mão, por favor. Levante bem alto, crente. Conhece pessoas influentes nessa cidade? Prontos. É essa pessoa que você conhece que você precisa ganhá-lo. Que você precisa marcar um almoço para ir comer com ele. Amém? Quem está entendendo? É pousar na casa, é trazer ele para a sua casa. Quem está entendendo, diga amém. E quando ele chegar, certo que você vai ter uma lista de pedido para eles, você vai ter um anúncio. Você vai dizer: olha, eu te chamei aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para Garanhuns. Vai ser diferente, você não precisa levar uma vida de pedinte, porque você pertence àquele que é dono da prata e do ouro. Se posicione. Estamos construindo uma... Quem são os tijolos? Tijolos. Você. É nós. Amém? Diga comigo assim: José
era hebreu por dentro e egípcio por fora. Diga comigo, hebreu por dentro e egípcio por fora. Diga comigo, Daniel era hebreu por dentro e babilônico por fora. Diga comigo, Esther, judia por dentro, assíria por fora. Você precisa ser por fora aquilo que o ambiente exigir que você seja. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Ô pastor, pensei que hoje é o último dia, sem uma palavra de avivamento, que as cadeiras iam voar. Mas eu sei que essa igreja ama a palavra. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 49. Eu ia deixar essa parte para outro dia, mas vamos fechar. Gênesis 49. Laiderio nevi revioso de canalaia manavio rovesso. Deus está levantando um exército, querido. Homens e mulheres que vão ganhar pessoas influentes nessa cidade. Sabe essa pessoa que você imaginou? Separa o lugar dela na igreja. Agora você, querido, precisa ser lobo entre os lobos. É melhor do que serpente ainda, para você não ficar reclamando comigo depois. Eu vou ler aqui. Gênesis 49, versículo de número 27. Olha o que diz a Bíblia. Benjamim é lobo que dorme até meio-dia. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Benjamim é lobo que passa o dia no WhatsApp. Benjamim é lobo que perde tempo com coisas transitórias. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. Benjamim é vítima de um sistema, é isso que a Bíblia diz. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e devora a presa à tarde e reparte os despojos. Ai, teve na live. Pastor, é porque Benjamim teve vida fácil. Você não conhece então a Bíblia. Para tu não ficar com esse pensamento, abre lá em Gênesis 35. 35, vamos lá, aleluia. Eu também, Jesus. Olha lá, Gênesis 35, versículo 17. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda darás luz a este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Qual é o nome que está aqui? Benoni. Mas seu pai interviu e chamou Benjamim. A palavra Benoni quer dizer filho das dores. Essa criança aqui tinha tudo para ter uma infância e uma juventude muito difícil. Por quê? Porque olha como foi que ele nasceu. A mãe morreu para dar a luz a ele. E a mãe ainda lançou uma palavra dizendo que ele seria filho das dores, filho das aflições. Aí o pai atravessou no meio e disse: ele não será Benoni, será Benjamim, filho do meu braço direito, filho da minha força. Para você não pensar que foi fácil para Benjamim.
Por quê, querido? Porque é em ambiente de guerra que Deus forja os guerreiros. Quanto mais difícil é o teu início, mais longe será o teu... Pastor, está tão difícil nesse início, o que é que eu faço? Pastor, quando eu nasci morreu gente. Ei, é Deus dizendo que está levantando um guerreiro, que está levantando alguém que terá força, alguém que será lobo, que acorda bem cedinho, irmão, não fica dormindo até meio-dia não, acorda cedo, vai estudar, acorda cedo, vai ler a Bíblia, acorda cedo, meu irmão, e vai fazer alguma coisa na tua casa para ajudar. Você precisa começar a influenciar a tua casa através dessa palavra. Aí você quer ganhar seus pais para Jesus, você acorda meio-dia, não faz nada em casa. Começa amanhã. Começa amanhã acordando cedo. Vai lá na cozinha, ajeita alguma coisa. Primeiro, a tua mãe vai colocar a mão assim para saber se tu não está com febre. Aí ela vai perguntar: o que foi que aconteceu? Aí você vai dizer: eu descobri que eu sou Benjamim. Eu não sou vítima de um parto mal sucedido. Eu nasci debaixo de um propósito. E o meu pai interviu na história. Quem está aqui ainda, diga amém. Aleluia. Aí você vai ganhá-los. Aí você vai conseguir influenciá-los. Querido, como é que tu vai ganhar o teu chefe se tu é o funcionário mais relaxado que a empresa tem? Você tem que ser quem? O número 1. Quem está aqui? Deus está ensinando essa igreja a edificar um templo, uma casa espiritual. E para isso ele precisa de homens que acordam cedo e despedaçam suas presas. Aleluia. E à tarde a devora. E depois reparte os despojos. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o teu irmão e diga assim: se prepare. Eu vou começar a repartir coisas com você. Quem está aqui ainda, pelo amor de Deus? Diga comigo: eu não sou Benoni. Diga comigo: eu sou Benjamim. Amém? Mesmo as mulheres, diga isso. Diga comigo: eu sou Benjamim. Não, esse Benjamim que não tem coragem nem de falar. Você sabia que a nossa mente, eu não vou falar de psicanálise não, deixa isso para lá. Mas a nossa mente, ela é programada para resistir à mudança. E os caras descobriram aquilo que Romanos já diz há 2000 anos. Os caras descobriram que o corpo precisa ter uma ação para que a mente comece um processo de transformação, de mudança. Aí você diz assim: eu sou Benjamim. E tem crente que nem abre a boca. Resiste, está resistindo à palavra. Eu não estou nem aí para você. Eu sou Benjamim. Eu vim hoje, sabe, repartir alguns despojos da palavra do Senhor. Amém? Para você. Pega quem quer. Não estou mais nessa fase não de ficar em crise porque o irmão não deu glória a Deus ou não chorou. Para com isso, irmão. Já passou esse tempo. Essa estação mudou. Então, se você quer mudar na mente, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas sejais transformado pela renovação do vosso entendimento, para que dessa maneira experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a sua vida. Amém? Se você quer mudar aqui, você precisa começar a ter postura, que vai mandar uma mensagem para a tua mente. Você precisa mudar. Então deixa eu ver se você entendeu. Diga comigo: eu sou Benjamim. Melhorou um pouquinho. Deixa eu ouvir os homens. Vamos lá, só os homens. 1, 2, 3. Rapaz, vocês estão de parabéns. Essa é uma das igrejas mais masculinas que eu prego.
Aonde eu vou tem igreja que só tem 20% de homens. Só os homens, 1, 2, 3. As mulheres, 1, 2, 3. Meu Deus. Vamos ver a igreja inteira. A tua mente está começando a entender que alguma coisa está mudando em você. Quando você acordar cedo, a tua mente vai dizer, não acorde, não acorde, não acorde. Aí você vai dizer, não, o meu corpo, aí vai começar a reagir. Aí a tua mente vai começar a dizer, não, alguma coisa está mudando, a programação está mudando. Quando você acordar, a primeira coisa que vai vir na sua mente, porque você está acostumado com isso, é pega o celular, já tem mensagem no WhatsApp, já tem mensagem no Facebook, e você vai dizer, não vou pegar. Por quê? Porque eu sou. Se você for enviado aos lobos, e os lobos olhar para você e dizer assim, quem você pensa que é? Qual a sua resposta? Tem que ser assim. Lobo que acorda cedo. Devora as presas. Querido, escuta o que eu vou te dizer. As pessoas vão ter respeito e vão ter medo de mexer com você. Eu fui pregar numa igreja que o pastor Júlio estava. E o mesário daquela igreja, naquele dia, estava endemoniado, brigou com a mulher. Alguma coisa estava errado com ele. Porque ele também é mesário para me fazer raiva. Foi terrível aquele dia. E o pastor Júlio César mandou um áudio para mim e disse assim, pastor, eu estava com medo do senhor jogar o microfone na cara do mesário. Eu sou Benjamin. Não mexe não. Pastor, você está dizendo que é para eu ser ignorante? Você sabe o que é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas vão parar de te olhar como um coitadinho e uma coitadinha. Você, quando olhar para o espelho amanhã, você vai olhar, vai acordar e você não vai estar se vendo como uma coitadinha, como um coitadinho, como vítima de um sistema, não. Você vai acordar e você vai dizer qual é a primeira presa. Escute, você vai ter para repartir. Você está entendendo o que Deus está falando? Aquilo que você não tem hoje, você vai ter para repartir. Agora, para isso, você tem que mudar a sua postura, para que a sua mente comece um processo de transformação. Se tem algum psicanalista aqui, sabe o que é que eu estou falando. A postura da pessoa. Aí você senta assim, ó, como é que você senta? Quem passar por você vai dar vontade de dar uma esmola. Tem gente assim. Pastor, eu quero conversar com você. A gente diz, meu Deus. Benoni quer falar comigo. Eu estou até bem, mas quando eu falo com ela é tanta amargura que chega a atingir a gente. Mas nessa igreja não tem. Eu sei que Deus mexeu com você. Você que qualquer problema fala com os pastores. Se os pastores pensar diferente, depois eles corrigem o que eu preguei sem problema. Não tenho crise com isso. Mas eu não quero gerar filhos totalmente dependentes de mim. Meu filho Mateus está ali, ele sabe o que é que eu estou falando. Às vezes ele chega para mim, pai, fulano disse que ia sair do ministério. Ele é líder
de célula, ele é líder do Ministério de Coreografia, é baterista da igreja, ele prega, ele dirige culto para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esses dias eu cheguei, eu acordei, eu fui orar, porque ainda eu oro. Eu estava orando. Aí Azaf acordou, correu para a cama onde eu estava. E ele me viu orando. Aí a gente está lá na igreja chegando 1 hora antes do culto para orar. Não estou fazendo nada do que minha obrigação. Estou orando, falando com o Pai, intercedendo pelo povo, 1 hora antes. Eu não tirei a foto, quem tirou foi minha esposa. Azaf chegou cedo nesse dia na igreja e ele passou muito tempo de joelhinho dobrado, falando com Deus. E a mãe dele, que é minha esposa, que é a Cida, quem conhece ela? Chegou para ele e disse assim: meu filho, você orava pelo quê? Ficou curiosa. Azaf disse: mamãe, eu orei por Júnior, que está enfermo. Eu orei pela tia de Sirlene, que está no hospital. Azaf, de 7 anos. E ele orou por outra pessoa que eu não estou lembrado agora. E ele ainda achou pouco e disse: eu orei também por vocês. Eu estou gerando Benjamin. Aí meu filho chega de vez em quando para mim assim, meio que: o pai, resolve isso para mim. O que é que eu digo para ele? Ele está ali, depois você pergunta para ele, eu digo para ele: seja homem, rapaz. Não, pastor, não, papai. Não, papai, mas ele é maior que eu. Eu disse: encare ele, rapaz. Bota no banco. Aí ele: está ali. Aí ele corre para a mãe: ô mãe, para, querido, de querer resolver as coisas dos outros. E tem gente que é usada pelo diabo para te encher de problema, para minar a tua unção. Não. Eu não vou falar não, senão a Aline me mata. Oh. Ele está me dando inspiração. Mas eu tô terminando. Querido, não seja instrumento do diabo. Para de ser Benoni na sua vida. Na tua casa, você tem que ser alguém que tem atitude. Amém? Amém? Cadê os bananos? Cadê os batata? Cadê? Cadê os sacerdotes dessa igreja? E os batata ficaram tudo... Cadê, Glaucio, os batata? Estamos aqui. Eu te amo, cara. Eu quero orar por essa igreja. Porque Deus tem um propósito de trazer pessoas influentes. E não é que vocês desejam essas pessoas influentes para que a igreja prospere. Mas a partir de hoje, chega de projeto para alcançar apenas as pessoas que estão nas ruas. Nós precisamos encarar e invadir os gabinetes. Amém ou não amém? Vocês vão ver em breve Júlio César ministrando na Câmara Municipal. Live your hand and live your soul. Vocês terão vereadores aqui. Vocês terão pessoas de gabinete aqui. Eu vou profetizar. Vocês terão o prefeito dessa cidade aqui. Ah, pastor, mas eu sou contra o partido dele. Aí, Benoni. Não, olha a mentalidade do povo.
E agora o pastor agora vai se aliar a esse cara. Meu irmão, Benoninho, sai fora. Que venham. Será que nós temos estrutura de ter um candidato na igreja? Não, por quê? Porque as ovelhinhas vão ficar tudo ofendidas. Ó, morreu por uma trepeça igual eu, imagina por eles. Fica de pé, por favor, igreja. Se eu pudesse, eu ministraria outra palavra aqui. Mas eu sei o que eu falei aqui. Você vai para as faculdades, você vai para as universidades, você vai ter um alvo na sua mente, na sua vida, você vai ter um foco. Você vai ser daquele que não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas tem uma meta, um objetivo a ser alcançado. Deus está mudando a história das nossas igrejas. Chega, querido, de estar sofrendo por algumas coisas. Diga para a pessoa do lado, aprenda a resolver os seus problemas. Deus quer te fazer um cara muito influente. É por isso que às vezes Ele te leva aos leões para que você aprenda a rugir com eles. E hoje começa uma nova fase na tua vida. É um tempo de uma autoridade. Uma autoridade de governo. Uma autoridade de governo. Uma autoridade de governo. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu estás aqui. Show. Tome Ele, Senhor, em Tuas mãos. Dê a Ele, Senhor, a ousadia, Senhor, que Ele precisa. Live your life, your harvest. Show. Deus está estabelecendo. Estrutura, e uma estrutura nova. Uma unção de governo. Uma unção de excelência, assim como foi em Daniel. Esse rapaz vai governar. Eu não o conheço, mas esse rapaz vai governar. Querido, a igreja está aqui. Meu Deus. Meu Deus. Chega de ser vítima. Ebenezer de Garanhuns, acorda, um ano de fundamentos, agora é tempo de crescer para fora, é tempo de aparecer. Chega de falsa modéstia. Ah não, agora é hora de vocês invadirem mesmo. As portas do inferno sentirão peso. Chegou o tempo, queridos. Chegou o tempo da construção do templo.
Chegou o tempo das coisas começarem a acontecer. Chegou o tempo de firmar as estacas, estender o toldo. Meu Deus do céu. Sua igreja, ela precisa ser tocada. Seu ministério precisa ser tocado. Chega de sofrer com pessoas que só querem nos cansar. Chega de sofrer com pessoas que só querem colocar carga nos nossos ombros. Chega de sofrer com quem sai da igreja. Chega de querer carregar no colo. É tempo de autoridade espiritual. Adore, 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 adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Vocês verão o cumprimento dessa palavra. Ora canalaio do conderebalaio raviasei. Isso eras a palavra. Não é tempo de perder coisa com coisas pequenas. É tempo de alcançar territórios. O mistério de tua glória. É tempo de aprender a rugir. Cristo em ti se revela. De aprender a pegar presa como Davi fazia. Abrir boca de leão. Rasgar urso. Nos meus ninguém mexe. Uma unção de ousadia. Um tempo de conquista. Ah, querido, adore, 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 adore. Ah, Jesus. Oh, para buscar-nos, veio para nos resgatar. Deus está te fazendo vencer as feridas emocionais. Amor maior que o meu pecado. Abandonado, rejeitado, mas acolhido por Deus. Tendo o seu nome mudado. Oh, quão maravilhoso é. De Benoni para Benjamim hoje. De Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é. Nada lava lava lá eu ouvi a sé. Oh, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês nunca serão a maior igreja de Garanhuns. Mas vocês se tornarão a igreja mais influente dessa cidade. Lianoi, nas no que viahai doloi. Vocês nunca serão a maior igreja. Mas vocês serão a igreja mais influente. Tem gente aqui que já sabe o que tem que fazer para alcançar aquelas influentes. Deus está despertando em você. Ainda esta semana, pessoas que você nunca pensou, se você investir nelas, elas virão à igreja. E essa igreja nunca será conhecida como uma igreja pedinte, e sim uma igreja que oferece. Chegou a hora de Deus dar plano de governo a crentes, e chegar para os prefeitos, e chegar para as secretarias de educação e dizer: olha, eu tenho um plano, está aqui. Não, mas todo mundo me procura pedindo. Não, eu tenho um plano aqui, ó. E assim o reino de Deus vai ser estabelecido sobre Garanhuns. É você, querido, como cabeça. Amém? Eu sei que tem gente que está recebendo essa palavra. Outros estão resistindo. E outros não estão entendendo.
Mas eu tenho convicção do peso disso que foi ministrado. Segura na mão dessa pessoa que está perto de você. Segura na mão dela. Segura na mão dele, segura na mão dela. Fecha esse corredor, querido. Oh. O seu patrão vai conhecer o Evangelho. Não Jesus carente que precisa dele para ficar feliz. Mas um anúncio. Seja cheio. Seja cheia de excelência, de governo, de influência.